Esse é o programa Maternagem, Mídia e Infância, vinculado ao projeto de extensão de mesmo nome da Universidade Federal de Pernambuco. Meu nome é Diogo Barbosa, estudante de rádio, TV e internet na UFPE. E eu sou Vivi Maria, estudante de jornalismo na UFPE. E este é o segundo episódio do programa Maternagem, Mídia e Infância. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre maternidades plurais e as necessidades de criação de políticas de inclusão, permanência e progresso das mães nas universidades. Mas por que esses temas são importantes? Nós sabemos que existe um problema global de desigualdade de gênero referente à sobrecarga de trabalho doméstico e materno que tem se agravado na pandemia. Isso tem afetado as mulheres no mercado de trabalho e nas universidades. Temos observado uma queda na produção científica das mães brasileiras e estrangeiras. Estudantes de graduação, de pós-graduação, professores e pesquisadoras, suas jornadas de trabalho acadêmico, doméstico e de maternagem se tornaram contínuas na pandemia. Há também dados que confirmam o quanto o mercado não acolhe as mães, mesmo antes da pandemia. Por exemplo, resultados de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas de 2017 indicam que 50% das mães brasileiras são demitidas em até 2 anos depois do nascimento dos filhos. Não há como negar. Nem as universidades, nem o mercado brasileiro estão preparados para acolherem as necessidades das mulheres que são mães, sobretudo de crianças pequenas. E por que a gente fala também em maternidades plurais? Porque as experiências maternas são diferentes. Elas são plurais no sentido de que cada mulher materna uma criança a seu modo. É importante a gente ver que não há um único modelo familiar ou materno, mas, infelizmente, a narrativa cultural, que preza pelos valores patriarcais, ainda é predominante. Dessa maneira, a sociedade propaga a ideia de que as mães são as principais responsáveis pelo cuidado das filhas e dos filhos. Porém, isso tudo agrava dificuldades e problemas maternos. Então, quando falamos em maternidades plurais, é importante percebermos que existem vários modelos de maternagem e várias formações familiares. Por esses motivos, é importante levarmos em consideração as relações de raça, gênero, localização geográfica, renda e cultura. Então vamos perceber que as experiências maternas são diferentes, ou seja, elas são plurais. Portanto, é preciso que a gente olhe e acolha todas elas. E para debater esses assuntos tão importantes, nós convidamos 2 mulheres cientistas que são mães para conversarem conosco nesse episódio do programa Maternagem, Mídia e Infância. A primeira é a pós-doutoranda, professora Vanessa Clemente Cardoso. Vanessa é doutora em História pela Universidade Federal de Goiás. Ela é criadora e administradora do grupo Mamães na Pós-Graduação no Facebook e da página Mães na Universidade, também no Facebook. Vanessa colaborou na criação do Coletivo Nacional de Mães na Universidade e compõe o grupo de pesquisa cadastrado no CNPq e sediado na UFG, GT Mulheres Cientistas e Maternidades Plurais. A nossa segunda convidada é Ana Carolina Eiras Coelho Soares, professora associada no programa de pós-graduação em História, também da Universidade Federal de Goiás, doutora em História Política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, coordena os grupos de estudos e pesquisas de gênero da Faculdade de História e o GT Mulheres Cientistas e Maternidades Plurais. É autora de diversos artigos acadêmicos e escreve para a coluna Crônicas de Mãe, da revista Cláudia. Atualmente é pesquisadora visitante nas áreas de estudos brasileiros e estudos de gênero, a convite da Fulbright, nos Estados Unidos. Primeiramente, gostaríamos de agradecer às nossas convidadas pela participação em nosso podcast. A nossa primeira pergunta vai para Vanessa. Vanessa, sua trajetória de ensino e pesquisa se concentra na área da história.
Então, o que motivou você a criar o grupo de Facebook Mamães na Pós-Graduação? Então, a minha área de pesquisa é a História do Ensino de História e Historiografia Brasileira. Eu trabalhei com uma coleção de história chamada História Nova do Brasil, que foi produzida durante a ditadura civil-militar brasileira. E os seus autores foram perseguidos, torturados, alguns partiram para o exílio, e por terem produzido a coleção, eles tiveram que responder a um inquérito policial militar. Eu analisei a escrita da obra, analisei também o inquérito policial militar que os autores tiveram que responder e entrevistei os autores durante o meu doutorado. E foi nesse contexto, realizando essa pesquisa, que eu engravidei. E dentro do meu privilégio de ser uma mulher hétero, branca, já estar no doutorado, porque a maioria das mulheres mães tem a dificuldade da permanência, a dificuldade do acesso à graduação ou a permanecer na graduação, eu já estava no doutorado, e todas essas interseccionalidades, né? Eu comecei a perceber que o ambiente universitário era um ambiente muito hostil. Ele não era um ambiente para as mulheres mães, ele não tinha sido pensado para as mulheres mães. Ele foi pensado para os homens, né? E nesse contexto eu tinha uma amiga que também engravidou, ela estava no mestrado e vivenciava outras dificuldades, e a gente conversava, desabafava muito. Eu participava de alguns grupos de Facebook, mas eles não tinham a mesma realidade que era a nossa realidade de mães cientistas, mães pesquisadoras, mães cursando ou graduação, ou mestrado, ou doutorado, era outra realidade. Então, em um dia que a gente estava conversando, eu fiquei bem chateada, né, com o desabafo, o que tinha acontecido com essa minha amiga. Achei que era necessário um lugar que a gente pudesse encontrar pessoas que vivenciassem realidades próximas, parecidas, até mesmo diversas, mas que fosse um lugar de apoio, fosse um espaço para sororidade. Então eu criei em 2017 o grupo Mamães na Pós-Graduação. E fiquei muito surpresa, porque eu criei à noite esse grupo, era mais ou menos umas 8 horas da noite, enquanto eu amamentava minha filha no quarto, assim, no escuro, tentando fazer ela dormir com o celular, né, mexendo no celular. E rapidamente o grupo ele começou a ter assim muitas mães entrando, sabe? É um grupo exclusivo para as mulheres. Nós não aceitamos a entrada de homens no grupo porque muitas mulheres desabafam, tem muitas coisas pessoais. Então é uma forma mesmo de proteger essas mulheres mães. Algumas não são mães, mas entram no grupo para saber como que é conciliar maternidade e universidade, se é possível conciliar a pesquisa acadêmica, porque elas também têm a vontade de engravidar, ou às vezes até curiosidade, mas não sabem se se é possível conseguir, né? Então é um espaço de muito acolhimento. Atualmente ele tem quase 3.000 mulheres mães da graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, professoras universitárias de todas as regiões do Brasil. Algumas estão no exterior fazendo doutorado sanduíche ou pesquisando. É um espaço de bastante diálogo e muita empatia. Ana Carolina, conta pra gente por que o grupo de pesquisa que você lidera na UFG se chama Mulheres Cientistas e Maternidades Plurais. Olá a todas as pessoas que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite inicialmente. Então, quando nós pensamos em criar o GT, ele veio da inquietação com as disparidades entre a realidade acadêmica das mulheres e os homens que produzem ciência. São disparidades que ocorrem em todos os níveis da produção científica, principalmente quando as mulheres são mães. Então, nós estávamos pensando em como a gente poderia fazer para visibilizar essa questão e focar, sim, não é que é um grupo excludente, né, dos homens cientistas, mas é um grupo que tenta pensar a partir do lugar das mulheres cientistas, das mulheres que produzem ciência e de como ser mãe é algo plural e de como as maternidades e o exercício, a função da maternidade pode e é exercido de diferentes lugares, diferentes espaços, por diferentes pessoas, de diferentes formas. Portanto,
o GT, Mulheres Cientistas e Maternidades Plurais, tenta abarcar tanto as questões das desigualdades das relações de gênero na produção acadêmica científica, quanto a questão da pluralidade dos exercícios das maternidades. E é basicamente por isso que o grupo de pesquisa se chama Mulheres Cientistas e Maternidades Plurais, porque nós somos diversas, plurais e produzimos ciências de diversas formas, de diversas áreas, de diversos pontos de perspectiva, de análise, e o que se mantém e o que é comum no grupo de trabalho é a discussão sobre as diferenças, as dificuldades, as desigualdades e as injustiças, né, na possibilidade de ascensão de carreira, na possibilidade de produção acadêmica e na possibilidade de ascensão dessas mulheres. Vanessa, sobre o livro que vocês lançaram, né, o Maternidades Plurais, os diferentes relatos, aventuras e oceanos das mães cientistas na pandemia, né, esse foi um e-book, né? Se você pudesse destacar os principais sentimentos, dificuldades e os aprendizados narrados pelas coautoras desse livro, quais seriam? Ele surgiu de inquietações. No início da pandemia, começou a ter uma publicação muito comum nas redes sociais, e essa publicação ela dizia que todo mundo estava no mesmo oceano, no mesmo barco, né? E um dia de madrugada, eu e a Ana Carolina, nós estávamos conversando, e não é o mesmo oceano, não é o mesmo barco, são realidades diversas, são dificuldades muito diversas. E aí nós resolvemos fazer um livro, que é o livro que foi publicado em 2020. Convidamos a Camila Cidade, que é coordenadora e criadora do NIEM, que é um portal de pesquisa sobre maternidade que surgiu na UF. E nós então começamos a pensar como poderia ser feita essa produção. Nós não tínhamos editora, nós não tínhamos verba, nós nunca tínhamos organizado um livro, mas nós tínhamos uma ideia e muita vontade. Então nós lançamos nas redes sociais uma chamada pública, mas a gente achava assim, vamos receber poucos textos, poucas propostas, mas foi muito rápido e nós recebemos mais de 130 textos de mulheres mães cientistas de todas as partes do Brasil, inclusive de Portugal, da Argentina, de outras partes do mundo, trazendo relatos sobre as dificuldades. Como que é ser mãe cientista durante a pandemia? Muitos relatos tristes, doloridos. Esses relatos, eles trazem a vivência, trazem a individualidade, trazem as marcas, as dores, as lágrimas de cada mulher mãe, brasileira ou estrangeira, que enviou o texto para nós. São relatos fortes. Se eu fosse trazer aqui a minha percepção, eu diria que dentre os relatos uma palavra foi muito presente, que é a palavra sobrecarregada, cansada, também apareceu muito. Falta de incentivo, falta de reconhecimento, muitos relatos trazendo a discriminação, o preconceito, a invisibilidade no ambiente acadêmico, preconceitos vindos de todos os lados, inclusive de colegas dentro do ambiente acadêmico. São relatos que trazem muito essa questão de como as mulheres lutam para permanecerem dentro da universidade, sendo cientistas. E na nossa chamada, quando a gente lançou a chamada para a publicação do livro, nós colocamos que queríamos relatos de mulheres mães cientistas. E a gente recebeu muitos e-mails perguntando, será que eu sou cientista? Mulheres já no mestrado, no doutorado, pesquisadoras na graduação,
E a gente começou a perceber que havia uma grande dificuldade das mulheres se entenderem como cientistas, dificuldades que os homens não apresentam. Essa dificuldade do reconhecimento, do pertencimento, da valorização. E isso se dá justamente pelo ambiente universitário ser um ambiente hostil, machista, misógino, hétero, elitista, patriarcal, branco, e que os espaços de poder ainda são ocupados, em sua maioria, né? Ainda por um perfil hétero, branco, elitista, e assim as dificuldades. E nós decidimos colocar o livro em ordem alfabética, porque a gente queria um livro que fosse democrático. Então, todos os depoimentos, eles estão em ordem alfabética. A apresentação do nosso livro é da dona Marinete Silva, que é a mãe da Marielle Franco, que foi uma alegria muito grande ter o texto da dona Marinete no nosso livro, falando sobre essa questão da maternidade com o Instituto Marielle Franco. E o nosso prefácio é da Manuela Dávila. Também foi uma grande alegria ter o prefácio do nosso livro escrito pela Manuela Dávila. E todas essas escritas, elas são perpassadas pela dor, pela desigualdade, pela luta também e pela tristeza. E por mais que eu descrevesse aqui, seria impossível descrever o sentimento de cada mulher mãe, porque as palavras elas não conseguem abarcar tudo o que aquelas mulheres escreveram. E eu tenho certeza que aqueles textos, ainda assim, eles não revelam exatamente a dor de todas elas, porque muitas vezes, com medo de sermos julgadas, a gente acaba escrevendo de uma forma mais maleável, de uma forma mais branda, porque a gente ainda tem medo de ser julgada pela sociedade, né? Mas é um livro que está para download, né, gratuitamente. Foi publicado pela editora Bind, totalmente gratuito. A editora Bind apoiou o nosso projeto. E ele está para download no site do NIEM, na biblioteca do NIEM, e também no site do nosso GT, Mulheres Cientistas e Maternidades Plurais, que está vinculado à Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás. Ana Carolina, atualmente, quais são os principais desafios para as mães brasileiras que decidem ser cientistas, não apenas nos laboratórios ou nas ciências exatas e tecnológicas, mas também as ciências da saúde, as humanas e as sociais aplicadas? Nossa, atualmente os desafios são tantos que fica até difícil enumerar. Eu vou começar por alguns, pensando especificamente na realidade das mães brasileiras, porque eu diria que é a rede de suporte. A questão da rede de suporte ser basicamente e majoritariamente particular, ela é um grande desafio e uma grande barreira para que as mulheres brasileiras elas decidam ser cientistas, não apenas, né, como você falou, nos laboratórios, mas em todas as áreas, porque você tem que criar soluções que muitas vezes oneram outras mulheres. As soluções são particulares, ou você contrata uma outra mulher num subserviço, né? Ou você chama a sua mãe, ou você chama a sua sogra, ou você chama uma tia, ou você chama a sua irmã. São sempre, é uma cadeia, né? Como diz a Silvia Federich, de mulheres que ao mesmo tempo estão auxiliando outras mulheres, mas num auxílio que, não é visibilizado, 2, não é valorizado e 3, muitas vezes ele é explorado. São mulheres que acabam não fazendo todo o percurso de carreira, são mulheres que acabam ficando em posições intermediárias na ciência, são mulheres que acabam não participando de congressos, não participando de eventos, porque não tem com quem deixar os filhos, porque não tem com quem... É a questão da rede de suporte, não tem com quem
É sempre assim, com quem eu vou deixar as crianças? Essa não é uma preocupação, essa é assim, uma preocupação particular. Você decidiu particularmente, então não é uma preocupação de políticas públicas, não é uma preocupação de igualdade de gênero, para que mulheres e homens possam e queiram ter as mesmas oportunidades para exercerem ciência e fazerem ciência no nosso país. Eu vou ficar nessa, porque existem vários outros desafios, mas esse, o da rede de suporte, ele é muito importante, porque nós precisamos de políticas públicas, creches noturnas, creches integrais, creches nas empresas. Nós precisamos de profissionais que trabalhem para auxiliar essas mães que estão produzindo ciências, profissionais que sejam remunerados, bem qualificados e valorizados nas suas funções. O GT Mulheres Cientistas e Maternidades Plurais, que já falamos um pouco aqui, está realizando um projeto de extensão. Eu queria que você, Vanessa, falasse para a gente qual é o nome e a proposta desse projeto. E de que maneiras vocês estão debatendo as questões relacionadas à inclusão, permanência e progresso das mães nas universidades. Então, o GT Mulheres Cientistas e Maternidades Plurais, ele foi criado em 2020 na Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás, está vinculado ao CNPq, e ele surgiu como desenvolvimento de ações na luta pela visibilidade das maternidades plurais. Nós entendemos que a qualificação acadêmica é um caminho importante e primordial para o empoderamento social, cultural, econômico das mulheres mães, para que elas consigam criar condições de direitos iguais de promoção aos saberes. Só que as universidades, elas não acompanharam as mudanças históricas e as desigualdades, elas se reproduzem e aumentam os desafios para as mulheres mães se qualificarem. E muitas acabam desistindo de seguir a carreira científica ou não conseguem permanecer no ambiente acadêmico, na graduação, na pós-graduação. Então, nós percebemos que havia uma necessidade muito grande, principalmente das mães, para falar e também para escutar sobre as dificuldades, sobre as experiências e os dilemas de ser mãe no ambiente universitário, com todo o viés interseccional. Atualmente, nós estamos realizando uma série de lives, são as lives Maternidades Plurais. Elas ocorrem no canal oficial da UFG no YouTube, toda terceira sexta-feira do mês. Nós já falamos sobre maternidades atípicas, maternidades interseccionais, maternidades negras, quilombolas, indígenas. Nós já falamos sobre a questão da restrição alimentar. Nós já falamos também nessas lives sobre os coletivos de mães. Nós convidamos, inclusive, o coletivo de mães da Unirio, o coletivo de mães da UFRJ. E a nossa próxima live, ela vai abordar a questão do feminicídio, a violência contra as mulheres mães. E a gente sempre traz convidadas pesquisadoras da temática ou do ambiente universitário da UFG, da comunidade acadêmica, ou de outras instituições, de outras universidades do Brasil, para debater, para dialogar. Além dessas ações relacionadas às lives, nós também oferecemos esse ano no curso de formação dos professores técnicos que ingressaram na Universidade Federal de Goiás esse ano, nós oferecemos em parceria com a CAF, que é a Coordenação de Ações Afirmativas da UFG, a convite da Marlene Dornelles, que é a coordenadora da CAF, nós oferecemos um curso sobre as maternidades plurais, sobre a questão do acolhimento materno para esses novos profissionais que estão entrando na universidade.
Já realizamos várias reuniões com a reitoria e outros órgãos da UFG para pensar a questão da graduação, da pós-graduação. Estamos desenvolvendo uma pesquisa sobre Covid e maternidade na UFG no ano 2. Nós fizemos no ano passado, estamos fazendo esse ano. Estamos fazendo também uma pesquisa com todos os programas de pós-graduação em História. Essa pesquisa ela é para pensar realmente a questão da maternidade, paternidade, como que ela está presente nas pós-graduações, e ela tem o apoio da ANPU Brasil, que é a Associação Nacional de Professores de História. E além dessa pesquisa, no meu pós-doutorado, eu estou fazendo uma pesquisa sobre a questão da maternidade nas universidades públicas do estado de Goiás. Então, nós temos realizado muitas pesquisas, pois nós acreditamos que as pesquisas, elas trazem dados que são fundamentais para a conquista dos direitos maternos. Você é mãe, professora universitária, historiadora e colunista colaboradora da revista Cláudia. Atualmente está trabalhando como professora e pesquisadora visitante nos Estados Unidos. Conta para a gente de que maneiras essa experiência materna e acadêmica no exterior está ampliando seus horizontes para que possamos dar visibilidade às necessidades de inclusão, permanência e progresso das mães nas universidades brasileiras. Muito obrigada por essa pergunta. Eu atualmente ando realmente muito preocupada e realmente pensando muito na questão da inclusão, na permanência, no progresso das mães nas universidades brasileiras, e acredito que isso passa por regulamentações, isso passa por políticas públicas, isso passa por uma implementação de uma série de regras e resoluções muito claras e bem definidas dos direitos e uma ampliação dos direitos das maternidades nas universidades e não mais como uma exceção concedida de maneira privativa ou de maneira excepcional, porque uma orientadora ou um orientador ou uma pessoa da coordenação entendeu que a pessoa precisava ou podia, que isso tem que ser algo que se normalize, se naturalize. Existem mães, existem mulheres, né, que fazem ciência, e existem várias formas de maternidades dentro das universidades. Uma frase que eu tenho falado muito é: tem criança nas universidades, sim. E essas crianças, elas são desses cientistas. Porque o que as pesquisas mostram é que quando são homens, o impacto na produção, o impacto na carreira não é tão grande, mas quando são mulheres e quando você intersecciona, várias pesquisas que têm sido produzidas no Brasil, elas mostram exatamente que você vai ter uma diminuição dessa produção. Então eu vim para cá e a minha cabeça, o meu coração e o meu pé continuam no Brasil, no sentido de tentar entender e tentar, de alguma forma, contribuir para que a gente possa, de fato, ter uma sociedade dentro do ambiente acadêmico melhor e mais empático. Então, uma das questões que eu acho que precisam acontecer é a questão das regulamentações e das leis. Por outro lado, e concomitantemente, a gente tem que fazer ações cada vez mais atuantes, efetivas e regulares, de formações que o ambiente acadêmico não é mais o mesmo. Tem criança nas universidades, sim. Essa é uma pauta que tem que ser levantada em todas as universidades e em todos os ambientes científicos nacionais, para que a gente possa criar, de fato, uma agenda política, pública, social, de discussão, de debate, de inclusão, permanência, e aí sim possibilitar o progresso dessas mães cientistas e dessas maternidades plurais. Nós somos muitas,
Nós somos diversas, nós estamos em diversas áreas da produção de ciência, nós somos importantes e nós merecemos empatia, nós merecemos uma discussão e nós merecemos e temos o direito de estarmos nesses espaços de maneira plena, de maneira segura, com as nossas crianças, para que elas inclusive possam vislumbrar um ambiente acadêmico em que crianças possam olhar para a ciência sem tantas barreiras. Isso criando assim um ambiente inclusive mais democrático acadêmico, um ambiente plural acadêmico. É mais ou menos isso que eu tenho pensado. E com isso vamos finalizando o segundo episódio do programa Maternagem, Mídia e Infância. Este projeto é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Publicidade Híbrida e Narrativas de Consumo, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE. Nossa equipe é coordenada pelos professores Maria Collier de Mendonça e Rogério Kovaleski e conta com a participação de Milena Freire, Brenda Guedes, Débora Santos, Diogo Barbosa, Marília Félix, Nivana Lima e Vivi Maria. Convidamos a todas e todos para seguirem o nosso perfil no Instagram, @mmi.fpe, curtirem a nossa página no Facebook, mmi.fpe, e assistirem às nossas lives no canal de Extensão e Cultura da UFPE no YouTube.